Muito bom dia. O meu nome é Ana Moreira. Peço desculpa, mas já fiz aqui as neiras porque entrei. Não, estava bem. Muito bem. O meu nome é Ana Moreira e, para aqueles que não me conhecem, eu sou médica, trabalho numa área chamada de Medicina Integrativa e tenho-me vindo a dedicar a fazer palestras e aulas dentro da área da saúde integrativa e daquilo que se considera a saúde de uma forma geral e o ensinamento do que nós podemos fazer de uma perspectiva pedagógica em termos de saúde. Então, hoje temos um título muito interessante. Hoje é uma conversa de merda, literalmente, porque vamos falar do intestino. Por isso tivemos uma adesão extraordinária. As pessoas gostam de ouvir falar de literalmente merda e eu hoje estou muito feliz porque posso dizer merda, porque estou a falar de fezes. Portanto, não estou a dizer uma asneira como eu normalmente digo. Então, hoje vamos falar do intestino e o que é o intestino. Portanto, o intestino é um órgão em forma de tubo que se estende desde o fim do estômago até ao rabinho, aquilo que se chama ânus, e que permite a passagem dos alimentos que nós, entretanto, comemos e digerimos, facilitando a absorção dos nutrientes e a eliminação dos resíduos. Portanto, o intestino é um tubo que, a seguir ao estômago e até ao rabinho. O sistema e o trato gastrointestinal propriamente dito começam na boca, temos as glândulas salivares, temos o esófago, que é o tubo que liga a boca ao estômago, temos depois as glândulas acessórias, como a vesícula biliar e o pâncreas e o fígado, e depois temos o intestino delgado e temos o intestino grosso. E o rabinho, que é o ânus. Então, o intestino é uma parte muito importante do nosso sistema digestivo, então pode ser dividido em duas partes. Uma parte que é o intestino delgado e outra parte que é o intestino grosso. O intestino delgado é a primeira porção do intestino a seguir ao estômago, portanto, liga ao estômago ao intestino grosso e é subdividido em três partes, que é o duodeno, o jejuno e o íleo. Portanto, o intestino delgado é o responsável pela absorção dos alimentos. Tem cerca de 7 metros o intestino delgado. E depois o intestino grosso, que é a segunda porção do intestino e apresenta cerca de 2 metros de intestino. O intestino é muito importante porque tem uma parte de absorção de tudo aquilo que nós comemos. E isto é devido a umas estruturas que se chamam as vilosidades intestinais. As vilosidades intestinais são uns dedos que existem no intestino e que formam que aumentam a superfície de absorção e por isso são muitíssimo importantes. E então, nós sabemos que o intestino é responsável pela esta absorção de nutrientes e de sais minerais e de vitaminas, mas também na produção daquilo e na elaboração daquilo que se chamam as fezes. Então, como é que se formam e como é que são constituídas as fezes? A formação das fezes ocorre no fim do processo da digestão e quando são absorvidos a maioria dos nutrientes no intestino delgado, os restos de alimentos que o nosso corpo já não precisa permanecem no intestino. É aqui, no intestino grosso, é aqui que vai acontecer a reabsorção da água e de sais minerais que não foram absorvidos anteriormente
E aqui também ocorre a proliferação de milhões de bactérias, tornando estes restos transformando numa forma sólida e vai transformar então em fezes. As fezes possuem cerca de 75% de água. Claro que pode variar esta água e por isso vai dar uma consistência diferente às fezes. E o restante é uma combinação de fibras, como por exemplo a celulose, de bactérias, de outros bichos e de muco. Então, como é que deve ser a consistência, como é que deve ser a cor das fezes? A cor das fezes, bem como a sua forma e a consistência, refletem muito a nossa alimentação, a nossa dieta. E por isso estão muito relacionadas com o tipo de alimentos que nós ingerimos. No entanto, as alterações na cor também podem indicar problemas intestinais ou outras doenças. Então, a cor das fezes pode ir desde um avermelhado, que será anormal e que indica, por exemplo, o sangue, até um amarelado, acastanhado mais amarelado, sendo que o normal é um tom de castanho. Portanto, acastanhado, que é a cor normal que as fezes devem apresentar, não deve ser muito escura, mas também não tem que ser muito clara. As variações na cor são normais, desde que não durem mais que 3 dias. Okay? Isso já indica que existe mais algum problema. Isto vai indicar as alterações na nossa alimentação. As fezes, quando são mais verdes, indicam que o intestino está a funcionar demasiado rápido, e, portanto, não vai ter tempo suficiente para digerir corretamente os sais biliares. Isto pode acontecer em situações de infecções bacterianas, em situações de diarreia, sem ser por infecção, em situações de stress e depois quem tem doenças do trato gastrointestinal, como, por exemplo, doença de Crohn ou síndrome do intestino irritável. Obviamente que, se comemos muitos vegetais verdes escuros ou se fazemos suplementação com alguns, por exemplo, com ferro, poderemos ter as fezes mais esverdeadas. As fezes avermelhadas, como eu disse, têm a ver com sangue. Evidentemente que pode ser o sangue vindo de uma hemorroide e, portanto, não nos dá tanta preocupação, mas também pode ter uma origem mais no intestino e então poder indicar um tumor ou uma úlcera e então aí já temos que ir verificar. As fezes pretas, quando são literalmente pretas, é aquilo que nós chamamos melenas, e sem dúvida que isto é um sinal de preocupação, porque pode indicar uma hemorragia mais para cima do intestino, portanto, quando a hemorragia mais para baixo, vai ser vermelho. Quando a hemorragia mais para cima, no estômago ou no duodeno, aquele sangue, que entretanto foi para o intestino, tem tempo de ser metabolizado e por isso temos uma coloração escura das fezes. Então, preciso ter cuidado, embora, obviamente, alguns medicamentos, como por exemplo o ferro, também possam dar fezes muito pretas. Depois podemos ter fezes esbranquiçadas, que indicam uma obstrução das vias biliares. Podemos ter fezes amareladas e de aspecto gorduroso. Estas fezes indicam má absorção de gorduras. E depois, em termos da consistência das próprias fezes, as fezes podem variar entre as fezes de cabritas ou cabrinhas, que são as fezes duras, com as bolinhas, como as pessoas dizem, semelhantes a nozes ou a amêndoas, portanto, fragmentos duros, até fezes completamente líquidas de água, ok? No intermédio vai estar o que é minimamente normal, um tipo de fezes mais de forma de salsicha, mais arredondadas, bem moldadas, isto é que será umas fezes normais. Portanto, existe depois uma escala que nos indica, que nos faz a leitura ou que nos ajuda na leitura desta consistência das fezes e que nos permite saber se realmente os pacientes estão com um trânsito intestinal normal ou não. É óbvio que esta consistência tem muito a ver com a microflora, a flora intestinal, a flora bacteriana. Portanto, significa que quando existem alterações nesta consistência, houve alterações na minha microbiota intestinal.
Outra pergunta muito importante que às vezes nos fazem e que é interessante eu falar é sobre a melhor posição para fazer cocó, a chamada defecação. Então, qual é a melhor posição para defecar? A partir do momento em que evoluímos enquanto sociedade e achamos que estamos muito tecnológicos e, enfim, que estamos muito bem, começamos a ter retretes. Mas é muito interessante que, na realidade, é errado defecar na retrete, porque quando estamos a defecar na retrete, estamos a exercer esta limpeza do intestino com um ângulo que não é o correto. Portanto, o correto é nós, em vez de estarmos sentados num ângulo de 90 graus, como quando estamos sentados na retrete, não é? 5 graus. Quando eu estou a 90 graus, o intestino não está completamente relaxado. Porque há um músculo que se chama o músculo pubo-retal, portanto é entre a pubis e o reto, o ânus, que não fica relaxado. Esta curva no intestino vai servir como um obstáculo e impede que as fezes saiam naturalmente. A melhor maneira é, portanto, a 35 graus. Podemos conseguir isto usando na mesma a modernice das retretes, porque se bem se lembram, antes de haver retretes, cagavam de cócaras, assim como se tinham uns filhos de cócaras, porque isto permite exatamente que este músculo fique relaxado e não cause, portanto, ali aquele ângulo no fim do intestino. E por isso, quando colocamos, por exemplo, um banquinho, aqueles banquinhos que usamos para as crianças, colocamos os bancos, pomos os nossos pés nesse banco, vai permitir a descida do soalho pélvico e vai facilitar a saída, portanto, do cocó. Ai, gosto muito de falar sobre isto. Pronto, portanto, o que é saudável, o que é normal num hábito intestinal? Um hábito intestinal saudável significa que eu vou fazer cocó regularmente, sem dor, sem desconforto, eliminando umas fezes que sejam de consistência mole, não líquida, facilmente expelidas e que não sujem muito o papel higiênico. É muito importante ver como é que o nosso papel higiênico fica no fim da defecação. Depois, outra coisa que vos quero falar é sobre o reflexo gastrocólico. É um reflexo normal, tem a ver com o estômago e tem a ver com o intestino. É o reflexo que têm as crianças e que seria desejável que nós tivéssemos. É um reflexo, portanto, fisiológico, que é a vontade de fazer cocó depois de uma refeição. Porque depois da ingestão de um alimento, há uma dilatação do nosso estômago que vai promover a libertação de umas hormonas em circulação, de umas bolinhas que se chamam a mutilina e que vai aumentar a motilidade do intestino grosso, vai fazer isto, facilitando assim a evacuação. Portanto, este mecanismo é desencadeado pela distensão do estômago pelos alimentos, que faz com que o intestino grosso, por reflexo, provoca umas ondas de contração que fazem com que as fezes acumuladas nos seus segmentos saiam em direção ao reto. Isto é muito importante. Este reflexo gastrocólico é, portanto, estimulado pelo alongamento da parede do estômago com a ingestão dos alimentos e depois também temos o reflexo duodenocólico, que é pelo estiramento da parede duodenal, que ocorre quando o alimento que sai do estômago e passa para o duodeno vai desencadear um movimento mais para a frente no intestino. Outra coisa muitíssimo importante que temos que falar hoje, que se chama a microbiota. A microbiota humana, ou o microbioma humano, a flora intestinal humana, é o conjunto de todos os micro-organismos que residem no nosso corpo, composto principalmente por bactérias. No entanto, a microbiota humana normal também inclui alguns fungos, alguns vírus e alguns arcaibactérias.
Obviamente que a microbiota varia de local para local. Por exemplo, a pele tem uma microbiota, a boca tem uma microbiota, o intestino tem uma microbiota, a vagina tem uma microbiota, a uretra do homem e da mulher tem uma microbiota diferente. Então isto é muito importante porque significa que eu não devo danificar esta minha microbiota, pelo contrário, eu devo facilitá-la. Por isso é que é desaconselhado, na minha humilde opinião, o uso daquelas porcarias, como é que se chama aquilo, do gel das mãos, porque nos altera completamente a microbiota da pele das mãos, ok? Bem como o outro uso de gel, aquelas modernices de usar géis para as partes íntimas, também sou completamente contra, porque vai alterar a microflora normal da vagina ou dos genitais. Bom, então, o microbioma intestinal. O microbioma intestinal é o conjunto da flora intestinal. É avaliado em cerca de 100 mil milhões de bactérias, ou seja, temos um 10 elevado a 3, portanto, 10 vezes mais do que o número de células no nosso corpo, o que significa que nós somos um conjunto de bactérias. Só temos esta forma bonita, humanoide, porque realmente as bactérias não ocupam tanto espaço. Temos cerca de 800 a 1000 espécies de bactérias conhecidas no nosso organismo que se vão repartir no nosso intestino, que se vão repartir ao longo do tubo digestivo, especialmente com uma densidade máxima no intestino grosso ou cólon. Portanto, as bactérias são muito mais pequeninas do que as células humanas, não é? No nosso corpo temos, portanto, mais bactérias do que células. O peso da nossa flora intestinal chega a ser 1 a 2 quilos. A superfície do intestino chega a ser 400 metros quadrados, portanto, cerca de 3 campos de ténis, ou seja, se pudéssemos pegar no tubo que vai desde a boquinha ao rabinho e o estendêssemos, davam 3 campos de ténis. As bactérias do nosso corpo, se nós as pegássemos e dessemos a mãozinha bactéria com bactéria, davam a volta ao mundo 2,5 vezes. E depois, obviamente que temos, já disse, mais 10 vezes bactérias do que células. É muito importante saber também que, consoante a zona do intestino, do trato gastrointestinal, há uma alteração do pH e há uma alteração de bactérias. Por exemplo, no estômago nós temos um pH de 1 a 3, no cólon temos de 7 e no estômago temos cerca de 10 levantado a 3 colónias formadoras de unidades de bactérias e no cólon temos 10 levantado a 11. Depois o intestino delgado tem um pH de cerca de 6 a 7. Isto é muito importante porque isto tem a ver com a digestão, isto tem a ver com, por exemplo, o lactobacillus existe muito no estômago e no duodeno, no jejum e no íleo existe muito o bifidobactéria, os bacteroides são extremamente importantes e menos lactobacillus. E no cólon existem os bacteroides, existem, por exemplo, o Clostridium. Então, todas estas bactérias são importantes para formar o processo desde a digestão no estômago, depois a absorção dos sais minerais, das vitaminas, dos aminoácidos resultantes da digestão e depois a formação das fezes é extremamente importante e que tem a ver com esta alteração do pH e das bactérias. Portanto, o microbioma intestinal é então o conjunto destes milhões de micro-organismos que vivem no nosso intestino. O que era importante era nós termos uma relação de simbiose que conseguimos ter e, obviamente, que temos uma relação também de mutualismo porque ambos nos beneficiamos uns dos outros. Esta flora intestinal é muito importante porque é responsável pela digestão, influencia imenso o nosso sistema imunitário, que agora estamos todos tão preocupados com o sistema imunitário em relação àquilo que estamos a viver, impacta na nossa saúde em vários aspectos e afeta diretamente o nosso cérebro através do eixo intestino-cérebro que cada vez é mais conhecido. Abro um parênteses aqui para explicar que muitas depressões podem ser tratadas pela repovoação da flora intestinal.
Estamos a falar de uma coisa que supostamente tem a ver com isto, tem a ver com o meu humor, tem a ver com eu estar triste, tem a ver com eu estar desmotivada para viver a vida de uma forma mais ou menos geral. E eu consigo alterar isso se eu alterar a minha flora intestinal. Já não sei o que é que eu fiz aqui as neiras. Pronto. Então, esta flora intestinal, a flora intestinal, a minha, é diferente da de todos. Cada flora intestinal é única, é como uma impressão digital que nós temos. Então, uma boa flora intestinal caracteriza-se pela diversidade e pela riqueza das bactérias. E onde é que tem origem, então, a nossa flora intestinal? A flora intestinal vem desde a nossa mãe. A flora intestinal vem quando nós passamos no canal vaginal, no parto, vem da amamentação da mãe. Aqui, essencialmente, é de onde vem a flora intestinal. E é aqui que importa logo começarmos a perceber. Uma criança, portanto, que não nasce de parto normal e uma criança que não é amamentada pela mãe, se não tiver mais problema nenhum, já tem um problema, porque não pode ter uma flora intestinal normal. Tem uma alteração da sua flora intestinal. Portanto, é muito importante. E outra coisa, a flora intestinal da mãe. Como é que a mãe tem a sua flora intestinal? Se a mãe tem alterações na boca, por exemplo, de periodontite, que isso indica-nos que tem uma disbiose, portanto, uma alteração da flora intestinal. Se a mãe teve infecções de repetição, candidíases de repetição, portanto, isto vai alterar a microflora da mãe, que depois vai alterar a microflora do bebê. O parto, se é um parto vaginal ou um parto por cesariana, já vai alterar a microflora. Se comeu ou não leite da mãe. E depois, se foi para o infantário, não é? É completamente diferente um bebê ou um bebê de 1 ano que vá para o infantário, de um bebê de 1 ano que esteja em casa. E depois, a partir daqui, começa o grande drama da nossa sociedade, que é as crianças ficam com infecções, tomam antibióticos, e o meio ambiente, aquilo que comem, isto altera a microflora e inicia-se aqui um processo que altera todo o sistema imunitário. Portanto, há aqui uma janela muito importante na nossa vida, que é desde a nossa concepção, ou antes da concepção, todo o período pré-natal e pós-natal até aos 2 anos e tudo isto aqui vai alterar para que eu seja mais sensível às doenças ou não, consoante eu tenho mais ou menos a minha microflora saudável, digamos assim. Portanto, se eu tenho uma disbiose, isso faz com que eu esteja mais imunocomprometida e a partir daqui eu posso ter obesidade infantil, posso ter cancro, posso ter asma, posso ter alergias, posso ter infecções de repetição. Por outro lado, se eu tive mais resistência, tanto da minha mãe como dos fatores do meu nascimento até aos 2 anos, eu então vivo em simbiose com a minha flora e, portanto, eu sou mais imunocompetente. É assim que se diz um nome bonito e pomposo. Podem dizer que são imunocompetentes. Portanto, obviamente que depois a flora também altera ao longo da nossa vida, portanto eu estou a falar da flora das crianças e dos bebés, que isso faz com que o nosso sistema imunitário seja diferente, mas também depois da nossa vida adulta e da nossa velhice. Uma flora intestinal da terceira idade não é igual a uma flora intestinal de um recém-nascido. Obviamente que um dos fatores que altera sempre a flora intestinal tem a ver com a nossa dieta. Então, o que é mais importante? É importante saberem qual é o papel, então, da flora intestinal. A flora intestinal ajuda imenso a degradar os compostos alimentares. A flora intestinal ajuda a sintetizar vitaminas do grupo B e vitaminas do grupo K. A flora intestinal protege contra a colonização do tubo digestivo por micróbios patogénicos, portanto faz um efeito barreira. Ajuda na fisiologia normal do intestino e do metabolismo. Ajuda na maturação e no desenvolvimento e na competência do sistema imunitário, porque o nosso sistema imunitário intestinal
tem cerca de 60% a 70% do total das nossas células imunitárias, e a nossa flora ajuda também na produção de substâncias ativas no cérebro, porque a microbiota produz os mesmos neuromediadores que o cérebro, portanto está altamente implicada naquilo que nós chamamos o eixo cérebro-intestino. A disbiose intestinal é, portanto, um termo que se dá quando nós queremos indicar alterações na composição bacteriana da flora intestinal, onde há um aumento dos bichinhos nocivos em relação aos bichinhos benéficos, causando, por exemplo, dores abdominais, dores articulares, flatulência, distensão da barriga, diarreia ou obstipação, alterações dos hábitos de evacuação. Portanto, tudo isto é causado pela flora intestinal. É muito importante também perceber que muitas vezes temos disbiose intestinal, ou seja, temos alteração da nossa flora intestinal, mas não temos sintomas gastrointestinais, ou seja, não tenho gases, não tenho dores de barriga, não tenho distensão abdominal, mas tenho, por exemplo, cansaço. Estou sempre cansada. Porquê? Porque a flora intestinal permite que eu absorva vitaminas e sais minerais. Tenho, por exemplo, alergias. Então, tudo o que é terrenos alérgicos está altamente relacionado com a flora intestinal. Estou sempre doente, com constipações, com gripes, com pequenas infecções, amigdalites, otites, infecções vaginais. Isto tem muito a ver com a flora intestinal, porque a flora intestinal estimula o sistema imunitário de uma forma geral. Por exemplo, se eu tenho alterações de memória, se eu tenho alterações de concentração, também tem muito a ver com a flora intestinal, porque a flora intestinal produz substâncias que vão ajudar nesta alimentação das células nervosas no nosso cérebro, que estão implicadas na memorização. Por exemplo, se eu tenho excesso de peso, se eu tenho colesterol alto, se eu tenho diabetes, é muito importante entendermos que este tipo de pacientes e de utentes têm alterações da flora intestinal, porque a flora intestinal intervém no metabolismo do colesterol, no metabolismo do açúcar, no metabolismo da gordura. E, por exemplo, se eu estou estressado, se eu estou ansioso, se eu estou deprimido, isto tem uma relação direta com a flora intestinal, porque a flora intestinal ajuda na ação de neuromediadores que nos vão ajudar na tranquilidade, no bom humor, na motivação da vida. Então, é muito importante o cocó. Como estão a ver, o cocó é muito importante para a nossa vida. O que é mais importante que eu vos conte? Que existe uma condição que se chama leaky gut. É um termo simpático que eu gosto, que é, em português chamamos o síndrome do intestino permeável ou hiperpermeabilidade intestinal. E o que é esta hiperpermeabilidade intestinal? É quando eu tenho, conjuntamente com a disbiose intestinal, o meu tubo tem estas células. Como eu disse, temos aqueles dedinhos, não é? Em forma de luva, que aumentam a absorção, e estes dedinhos, portanto, que formam um tubinho, vamos dizer assim, e têm buraquinhos. Portanto, eu não tenho uma parede, como se fosse uma parede de tijolos, com a argamassa entre os tijolos, mas tenho buraquinhos entre os tijolos. Isto chama-se leaky gut e faz com que haja um aumento na passagem de substâncias não desejadas para o fluxo sanguíneo, o que leva a alterações inflamatórias, imunológicas, tanto a nível local do meu intestino, como a nível sistémico. E quais são as possíveis causas da disbiose? Uso de antibióticos, uso de anti-inflamatórios, abuso de laxantes, uso de medicamentos protetores do estômago. A pílula é uma causa de disbiose. Cada mulher que usa a pílula tem uma disbiose intestinal. O consumo excessivo de alimentos processados, o stress dá disbiose, o tabaco dá disbiose, o que é mais? A radiação eletromagnética dá disbiose, ninguém fala muito nisso, mas a radiação eletromagnética dá alterações da tiroide, dá alterações do intestino. O próprio envelhecimento leva-nos a ter disbiose. Então, é muito importante
nós darmos atenção ao nosso intestino, estarmos atentos a estes sintomas que são claramente gastrointestinais, mas também se eu já tomei mais que 3 antibióticos, se eu estou muito estressado, se eu nasci de cesariana, se a minha mãe não me amamentou, se eu tomo a pílula, se eu tomo muito anti-inflamatórios porque tenho dores articulares, se eu como pessimamente mal, se eu tenho muita azia, então é claro e sabido que eu tenho uma desbiose e isso vai fazer com que me apareçam outros problemas de saúde. Bom, então, eu acho que já não sei há quanto tempo é que eu estou a falar. António, há quanto tempo é que eu estou a falar, filho? Filho? Bom, não ouve a mãe, não é? Claro. Vou só falar a disbiose na gravidez. Não, a disbiose na gravidez também não é normal. Ou seja, a disbiose não é uma, como é que se diz? Não é uma coisa normal, é uma alteração. Eu acho que não encontro ninguém que não tenha disbiose. Se pensarem bem, se estão a ouvir o que é que eu estou a explicar, eu acho que não há ninguém que não tenha disbiose, a não ser quem de facto tem muito cuidado com a alimentação, quem já se tratou de ter tido desbiose na infância, ter tomado antibióticos, ter nascido cesariana, que a mãe não lhe deu de mamar. Então, o que é que podemos fazer para equilibrar? É isso que eu vou agora explicar. Não vou contar tudo, já estou a falar há muito tempo. A única coisa que eu vou falar assim muito rápido, e depois já estou a ver que vamos ter que fazer outra conversa, ou seja, as conversas de merda já estou a ver que dão muito pano para falarmos. Vou falar dos enemas de café, muito rapidamente, porque muitas pessoas perguntam, e nas palestras que eu dei sobre o cancro, falamos nos enemas de café. Os enemas são um procedimento de desintoxicação através da introdução de água fervida com café no rabo, no nosso organismo, pelo rabinho. Este procedimento é fantástico porque ajuda a desintoxicar essencialmente o fígado. Ora, nós sabemos que o café contém antioxidantes e o que é que se faz? Nós metemos estes antioxidantes dentro do nosso tubo intestinal. Esta terapia, esta técnica dos enemas de café tornou-se popular durante os anos 50, quando um senhor chamado Max Gerson incorporou num programa de desintoxicação para pacientes com cancro. Devo dizer que eu aconselho enemas de café a quase todos os pacientes, bem, com cancro ou sem cancro. Agora, com cancro, ele mandava os pacientes com cancro fazerem enema de café quase de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas. Porque um paciente com cancro, um tumor, está permanentemente a produzir toxinas. E quando fazemos o enema de café, o foco é o fígado. E, portanto, ajuda muito na desintoxicação hepática, na fase 2 da desintoxicação hepática. E, portanto, ele manda fazer de 3 em 3 horas para fazer com que aquele paciente que está com uma alta toxicidade consiga estar o melhor possível para que o seu sistema imunitário esteja a lutar contra o tumor. Então, ele provou, este tal médico chamado Max Gerson, se quiserem procurar na internet, Gerson, provou com as suas pesquisas que o enema de café desintoxica e restaura o fígado. A retenção de 15 minutinhos do enema de café no intestino estimula os sistemas enzimáticos do fígado e dilata as vias biliares, aumentando assim o fluxo da bilis, o que vai facilitar que o organismo excrete os produtos tóxicos armazenados essencialmente no fígado e nas vias biliares. Este é um método simples que permite a lavagem do material fecal e dos tóxicos que estão aderidos à parede do intestino grosso, que às vezes estão acumulados por muito tempo. Uma pessoa obesa, por exemplo, tem 15 kg de matéria fecal no seu corpo. Então, sim, quem tem o intestino inflamado pode fazer enemas de café, a não ser que tenha uma coisa aguda, como uma diverticulite aguda, ou esteja com uma apendicite aguda. Aí é que não. Portanto, também podemos integrar plantas medicinais neste enema que vamos potenciar o efeito desta terapia. Porquê? Porque vamos ter um efeito modulador da inflamação e vai desintoxica e vai modular a inflamação da parede do intestino. Portanto, os benefícios do enema de café. Neutraliza e excreta as toxinas que sobrecarregam o fígado, essencialmente, quando estamos a falar de toxinas de tumores, ainda mais.
O café por via retal estimula o parasimpático na parte inferior da bacia, portanto os nervos parasimpáticos na zona pélvica, enviando então um reflexo para o fígado e este começa a trabalhar muito, muito rapidamente, que é diferente da cafeína que tomamos por via oral, que normalmente é o que perguntam a seguir. Não posso tomar o cafezinho antes pela boquinha do que tomar pelo rabinho? Não é a mesma coisa. Bom, o café pelo rabinho também aumenta os níveis de glutationa. Os palmitatos que estão presentes no café aumentam cerca de 7 vezes o sistema glutationa S-transferase, 7 vezes, então é muito importante. E a glutationa vai estimular a apoptose das células malignas, reduzir a inflamação, estimular as células natural killer e esta glutationa é a mãe dos antioxidantes, então é muito importante que aumentemos a glutationa. Além disso, o enema de café ajuda a eliminar parasitas pelo intestino, repara o tecido digestivo, ajuda no fígado, como eu já disse, aumenta a imunidade, melhora a saúde intestinal, ajuda na obstipação e ajuda nos baixos níveis de energia. Isto é muito interessante. As pessoas depois de um enema de café ficam fantasticamente bem dispostas, mas calmas. Fantasticamente bem dispostas, mas calmas. E, portanto, pode ser receitado, digamos assim, por exemplo, na depressão. E então, vamos lá ver se me faltava alguma coisa assim mais importante. Sim. Faltava-me falar na comida, não é? Portanto, é muito importante que nós tenhamos uma alimentação correta em relação àquilo que tem a ver com o nosso intestino. Portanto, comer mais fibra ou beber mais água, usar pré-bióticos e probióticos, isto era o que eu ia falar hoje, mas já não vou ter tempo. Cortar o glúten, cortar os lacticínios, cuidado com os medicamentos, principalmente medicamentos continuados, praticar atividade física e pronto, o resto vai ser a conversa de merda 2. Conversa de merda literalmente 2. Portanto, têm 2 minutos para fazer perguntas. Vamos ver o que é que me querem perguntar acerca da merda que existe em cada um de nós. Sem dúvida que a nossa qualidade de vida começa no nosso intestino. Era aqui um slide que eu tinha aqui para vos mostrar. Eu não consigo agora mostrar slides, mas era um slide que eu tinha aqui para vos mostrar. Bom, então, se não têm dúvidas, dou por concluída esta aula sobre os cocós. Espero que tenham entendido. Eu não sou muito apologista do café, exceto do café por via retal. Portanto, espero que tenham entendido que, sim, claro que durante a quimio também, particularmente durante a quimio, se podem fazer os enemas intestinais. Espero que tenham entendido que o declínio da nossa função digestiva é extremamente importante para a nossa saúde, porque agrava muito a nossa saúde, porque há realmente um super crescimento de fungos e de bactérias que leva a uma disbiose intestinal, portanto a uma alteração da flora. Isto vai produzir mais toxinas. As toxinas fazem com que haja uns furinhos no intestino e, portanto, haja a hiperpermeabilidade intestinal. A hiperpermeabilidade intestinal, juntamente com a disbiose, juntamente com a alimentação inflamatória que nós comemos, faz com que haja formação de imunocomplexo antigénios anticorpos. Isto vai alterar o nosso sistema imunológico e que vai levar a desequilíbrios inflamatórios, vai levar a desequilíbrios hormonais, vai levar a desequilíbrios imunológicos, o que agrava a nossa saúde de uma forma geral. Claro, quando as fezes flutuam, é sinal de que algo não está bem, como eu já tinha dito, que existe, por exemplo, um excesso de gordura, portanto, uma alteração com, por exemplo, a produção dos sais biliares. Portanto, não sei para quando a segunda conversa, porque o meu calendário de palestras está a ficar uma coisa fantástica. Bom, foi um prazer. O kéfir para a flora intestinal. Eu sou muito a favor do kéfir, principalmente o kéfir d'água. Como sabem, uma das coisas que exclui é o glúten, é os lacticínios. Isso é completamente proibido para quando estamos a tratar-nos, digamos assim, ou queremos, sim, vai ficar gravado aqui no Instagram e depois vai estar no YouTube, no meu canal, Ana Moreira Life Coach. O que é que eu queria dizer?
Já não sei o que é que eu estava a dizer. Portanto, cortamos o glúten e os lacticínios, portanto, o kefir de água é muito interessante. Bom, se temos então já uma cirrose hepática, então já não aconselho o enema de café antes de ver a história clínica e perceber se pode realmente fazer ou não enema de café, ok? Porque aí já estamos a falar em patologias, eu estou a falar assim de uma forma geral, mas é preciso ver melhor, então estamos a falar assim numa coisa já complicada, é melhor ver antes de que se possa fazer enemas de café. À partida, sim, pode-se fazer um enema de café, ok? Os iogurtes vegetais são uma excelente opção, porque iogurtes de produtos animais sou completamente contra. Bom, foi um prazer tê-los aqui, espero que tenham gostado e vemo-nos para a segunda parte das conversas de merda. Até à próxima!